sido 18, 17. É a média, a prova, pessoal, de média mais alta da URGS. É a prova mais fácil do vestibular da URGS. Claro que o cara não pode sair mal, porque tem peso 3, né, garotada? Pô, se o cara sair mal em português, terminou o vestibular para ele, porque é uma prova de peso 3, o cara se ralou, e uma prova em que a concorrência, o cara que vai fazer medicina, odonto, direito em português, pessoal, ele mete 23, 24 questões, às vezes até mais. Então, se o cara se ralar em português, pô, considerando que, né, pessoal, que o peso é 3, se o cara se ralar em português, deu para a bola dele. Mas é uma prova fácil, crianças, eu tenho certeza. Ó, literatura, aqueles de vocês que não estudarem para valer, provavelmente vão sair mal. Português, pessoal, eu tenho certeza de que vocês sairão bem. Aqueles que assistirem aula, estudarem um pouquinho, não precisa ser muito, vão sair muito bem em português. Tenho certeza disso. Vou começar, garotada. Eu vou começar na página... Na página 5. Falando um pouquinho, pessoal, ali embaixo, ó, ali, onde diz questão típica da URGS, do emprego da palavra porquê. Vejam, queridos, uma questãozinha típica da URGS, ó. Mas quem são, afinal, os corruptos? Toda a população, enfim, porque não existe nota fiscal. Por quê? Esse porquê, garotada? O emprego da palavra porquê, isso é muito frequente em questões da URGS. Vocês sabem, né, queridos, que a palavra porquê pode se escrever separadinha e pode ser junto. Mas tem mais uma dificuldade, essa é a primeira dificuldade. Tem mais uma dificuldade, porque o porquê, né, garotada? O porquê, digamos assim, ó, a outra dificuldade seria o problema do acento. A palavra porquê, né, garotada? Quer quando está separada, quer quando está junta, pode ter acento. Então, vamos fazer o seguinte, queridos, ó. Vamos cuidar primeiro dessa dificuldade aqui. Vamos deixar essa para um segundo momento. Não vamos tentar pensar em duas coisas ao mesmo tempo, que fica mais complicado. Por enquanto não nos interessa isso aqui, tá, garotada? Vamos fazer um gesto simbólico, tá? Vamos fazer um gesto simbólico e vamos apagar isso aqui. Isso aqui não vai nos interessar no primeiro momento. Vamos supor que a única dificuldade é essa. A palavra porquê é junto ou separada, ou é separada. Bom, queridos, durante muito tempo isso foi muito complicado. Parece mentira, isso aqui foi complicadíssimo, porque não havia um artifício didático eficaz. Aí o professor Celso Pedro Luft, que durante 40 anos assim foi titular da cadeira de português da URGS, um verdadeiro cientista da palavra. Um dia, pessoal, o professor Celso Pedro Luft inventou um artifício didático que matou a questão. Porque ele dizia, o porquê é junto, é separado na pergunta, é junto na resposta, mas não era bem assim. Aí, como eu disse, pessoal, esse professor bolou um artifíciozinho didático que matou a questão. É só vocês se lembrarem disso, ó. A palavra porquê só se escreve separadamente, crianças, só no caso, quando equivale a por que razão. Só nesse caso. É a única alternativa, meus amigos, em que a palavra porquê se escreve separadinho. Só quando equivale a por que razão. Só quando nós pudermos colocar depois a palavra razão. A partir daí, pessoal, fica fácil demais. Se vocês se lembrarem disso, nunca mais vocês vão cometer esse erro na vida de vocês. A gente lê a primeira frase, ó. Por que não vieste? Por que não vieste? É claro que dá para dizer, por que razão não vieste? Esse primeiro porquê, meus amigos, é separado. Não vais dizer porquê? Não vais dizer por que razão? Esse segundo porquê também é separado, porque equivale a por que razão, porque dá para colocar a palavra razão depois.
Mas na segunda frase, garotada, ó, o senhor vai embora só porque ela chegou? O senhor vai embora só porque ela chegou? Vamos ver se dá para colocar a palavra razão depois de porquê. O senhor vai embora só porque razão ela chegou? É claro que não dá. Então esse porquê da segunda frase, crianças, é junto. E é uma pergunta, estão vendo? Às vezes é uma pergunta e o porquê é junto. Aquela história de que o porquê é separado na pergunta, não é bem assim. Quase sempre é, mas às vezes não. Vamos ver a frase número 3. Pode deixar aqui, a número 3 diz assim, ó. O carro devia estar... Aliás, não, número 3. Não renovou o contrato porque achou inconveniente. Vamos ver. Não renovou o contrato porque razão achou inconveniente. Não deu. Esse porquê é junto. O carro devia estar sem bateria porque não pegava. Vamos ver. O carro devia estar sem bateria porque razão não pegava. Não deu. Pessoal, esse aí é junto também. Vocês estão vendo como ficou fácil? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem o exercício até o final da página. Cuidem bem da frase 22 e 23. Senão vocês vão errar. Vamos ver até o final da página. Ela não sabia por que lutava. Ela não sabia por que razão lutava. Esse é separado. Talvez porque nunca pensaram no assunto. Talvez porque razão nunca pensaram no assunto. Queridos, aqui não deu. Esse aqui vai ter que ser junto. Por que não gostas do mar? Por que razão não gostas do mar? Separado. Porque ele te inspira medo? Vamos ver se aqui também dá para colocar a palavra razão. Por que não gostas do mar? Porque ele te inspira medo? Por que razão não gostas do mar? Por que razão ele te inspira medo? Na segunda pergunta não deu. Por que não gostas do mar? Aqui dá. Por que razão não gostas do mar? Mas na segunda não dá, garotada. Por que não gostas do mar? Por que razão ele te inspira medo? Aqui não dá. Esse segundo porquê aí, garotada, é junto. Ah, mas e se eu perguntasse assim, ó, por que o mar te inspira medo? É exatamente a frase que vem depois. Por que o mar te inspira medo? Aí é separado. Por que razão o mar te inspira medo? Aí é separado.
Ah, queridos, aqui antigamente se dizia assim, ó, é que a segunda pergunta é uma pergunta aberta. Por que o marketing inspira medo? Aí tem um infinito de razões que a gente pode alegar. É uma pergunta aberta. A primeira pergunta é uma pergunta fechada. Por que não gostas do marketing? Porque ele te inspira medo? Essa é uma pergunta fechada, só tem uma resposta, sim ou não. Mas ficava complicado. O que é uma pergunta aberta? O que é uma pergunta fechada? Como era complicado. Agora, com esse truquezinho didático, ficou uma barbada. É só, pessoal, vocês tentarem colocar a palavra razão depois. Se isso for possível, é garantido que o porquê é separado. Se isso não puder ser feito, é garantido que é junto. Toda a dificuldade anterior, meus amigos, ficou eliminada com esse truquezinho. Tá legal? E agora? Então, 23. Por que o marketing inspira medo? Agora é separado. Por que razão o marketing inspira medo? Quero saber por que não telefonaste. Quero saber por que razão não telefonaste. Separado. Vejam, queridos, não é uma pergunta. Às vezes o porquê é separado e não é pergunta, tá? Preciso saber por quê. Preciso saber por que razão. Esse aqui é separado também. Não respondeu porque não quis. Não respondeu porque razão não quis. Não deu. Junto. Não sei por que ages assim. Não sei por que razão ages assim. Separado. E não quero saber por quê. E não quero saber por que razão. Separado. Às vezes me pergunto por que ajo assim. Às vezes me pergunto por que razão faço isso. Separado. Por que razão insistes em namorar essa moça? Pessoal, dá para colocar a palavra razão depois do porquê? Claro que dá, tanto que eu coloquei. Claro que dava. Tanto dava que eu botei. É claro que esse porquê é separado, querido. Tá? A prova que dava é que está aí. Separado, preciso saber por que razão, né? Não, a querida, não quero falar em acesso por enquanto. Apaguei esse fato da minha memória até daqui a 5 minutos, tá, meu vizinho? Pra gente examinar uma coisa de cada vez, vai ficar mais didático. 29. Por que motivo insistes em namorar essa moça? Por que razão, pessoal? A palavra razão, motivo. O porquê é separado, sempre que a gente puder colocar depois a palavra razão, motivo, causa, razão, ou um sinônimo de razão, tá? Separado. O patrão te despediu só porque chegaste tarde? O patrão te despediu só por que razão chegaste tarde? Claro que não deu. Esse é junto. Por que razão amamos um poema? Esse é separado. Eu não sei por que razão. Separado. Não são essas as causas por que lutamos. Vamos ver, não são essas as causas por que razão lutamos. Não deu, mas esse porquê é separado. Ah, eu sabia que tinha que ter uma exceção, que saco. Português é uma bosta, porque sempre tem exceção e tal. Queridos, não é uma exceção. Parece uma exceção, não é uma exceção, é outro fato gramatical, queridos. Olhem aqui, ó. São essas as férias com que sonho. As férias com que sonho. Isso aqui é a palavra com que eu escrevi separado. Vocês dirão, claro que não, nem existe em português a palavra com que. Isso aqui são duas palavras. É o pronome relativo que, né, garotada? Que nessa frase vem antecedido pela preposição com, do verbo sonhar. Quem sonha, sonha com alguém. São duas palavras. O filme de que falei? Isso aqui é a palavra de que eu escrevi separado? Claro que não. Isso aqui é o pronome relativo que nessa frase vem antecedido pela preposição de, falar de alguma coisa. Gostar, a moça de que gosta e tal. Essa é a mulher em que mais confio. Mulher em que mais confio. Dá para confiar em mulher, garotada?
Claro que a mulher é muito mais digna de confiança do que o homem. Você sabe quando é que a mulher engana o companheiro? Muito raramente quando se apaixona por outro. Quando encontra outro melhor e se apaixona. E você sabe quando é que o homem engana a companheira? É quando acha outro, não precisa ser melhor, pode ser até pior. Por isso é que a infidelidade da mulher é muito mais grave, porque significa que ela se apaixonou por alguém. E a do homem é só um momento de distração, né? Para o qual as garotas não deviam, né, dar tanta importância assim. Bom, queridos, a mulher em que mais confia. Isso aqui, garotada, é a palavra em que? Claro que não. Isso aqui é o pronome relativo que nessa frase vem antecedido pela preposição em, exigida pelo verbo confiar. Quem confia, confia em alguém. O filme a que assistimos. O pronome relativo que, nessa frase, vem antecedido pela preposição a. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Os ideais por que lutamos. Isso aqui é a palavra por quê? Claro que não. Isso aqui é o pronome relativo que pode vir antecedido por qualquer preposição. E que nessa frase, crianças, veio antecedido pela preposição por, porque quem luta, luta por alguma coisa. Então, queridos, olha aqui, ó. Quando o porquê puder ser substituído por pelo qual, pela qual, pelos quais, aí não é a palavra porquê. Tá, crianças? Aí não é a palavra porquê que eu escrevi separadamente. Aí é o pronome relativo que nessa frase veio antecedido pela preposição por, dando a impressão de que se trata da palavra porquê, é uma coincidência. Sempre que o porquê equivale a pelo qual, pela qual, aí não é a palavra porquê, queridos. Aí são duas palavras. O pronome relativo que e uma preposição. Então, se vocês estão fazendo uma redação e escrevendo as dificuldades por que passamos no país em que vivemos, as dificuldades por que passamos. Queridos, isso aqui não é a palavra porquê. No país em que vivemos. Aquilo ali, garotada, não é a palavra porquê. Assim como isso aqui, não é a palavra em que. São duas palavras. Então os professores que dizem a palavra porquê é separada em dois momentos. Quando equivale a porquê razão e quando equivale a pelo qual, pela qual. Didaticamente até pode servir, até pode ser legal, mas não é correto. Quando a palavra porquê equivale a pelo qual, aí não é a palavra porquê. Aí é uma coincidência. Tá, queridos? Então aqui não é a palavra porquê. Tá? Aqui são duas palavras. As coisas pelas quais te interessas, aqui não é a palavra porquê. Aqui são duas palavras, a preposição por mais o pronome relativo que. Não são as mesmas porque, isso é pelas quais, são duas palavras. Antes te interessavas por dinheiro e hoje, por que te interessas? Antes gostavas de viajar e hoje de que gostas? Antes confiavas nos amigos e hoje em que confias? Antes sonhavas com viagens e hoje com que sonhas, queridos? Aí não é a palavra porquê. Tá legal? Aqui não é a palavra porquê. Aqui são duas palavras. Tá? Então, quando esse porquê, queridos, equivale assim, ó, a em que, de que, qual que, aí, né? Aí não é a palavra porquê. Não esqueçam que é muito, né? Não caio nessa armadilhazinha aqui. A moça, por que me apaixonei? Isso é pela qual me apaixonei. Quem se apaixona por alguém. Aí não é a palavra porquê. Tá? Bom, essa aqui morreu, né, pessoal? Essa dificuldade aqui tá. Quando o porquê se escreve junto ou separado, você já sabe. Porquê separado só ocorre quando equivale a por que razão. Quando a gente pode colocar depois a palavra razão.
E quando equivale a pelo qual, pela qual, aí não é a palavra porque, é separado também, porque aí são duas palavras. Quirite o acento. Agora vamos para a segunda dificuldade. Quando é que a palavra porque tem acento? Bem, a palavra porque tem acento em duas circunstâncias. Primeiro, quando estiver no fim de frase. Quando estiver no final da frase. Então, queridinhos, vocês vão me fazer o favor de colocar acento na palavra porque. No segundo porquê da frase número 1. No segundo, aliás, a frase 17 está aqui, né? No segundo porquê da frase 24, crianças. No segundo porquê da frase 26, não é isso? E vamos colocar acento também no segundo porquê da frase 31, porque a palavra porquê aqui está no final da frase. E a palavra porquê, pessoal, também tem acento quando for um substantivo. Quando for um substantivo. Tá? Isso ocorre em frases do tipo de ignoro o porquê da tua decisão. Vamos escrever aqui. Ignoro o porquê da tua atitude, o porquê da tua decisão. Queridos, em frases assim, a palavra porquê é um substantivo, bem antecedido por um artigo. Olhem como é fácil. Sempre que a gente põe um artigo antes de uma palavra, a palavra vira substantivo. Você sabe que em português há 10 classes de palavras, né, crianças? Ó, substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral, etc. Mas qualquer que seja a palavra, se eu botar o artigo na frente, vira substantivo. O que é azul? Azul é um adjetivo. Céu azul. Mas se eu disser o azul do céu estava lindo, virou substantivo. O que é cantar? Cantar é um verbo. Mas se eu disser o cantar dos pássaros alegrava a floresta, virou substantivo. Queridos, o que é não? Não é um advérbio de negação. Mas se eu botar um artigo na frente e disser aquele cara nunca aceita um não como resposta, a palavra não virou substantivo. Qualquer palavra da língua portuguesa, se nós colocarmos um artigo na frente, vira substantivo. A palavra porquê também. Ignoro o porquê, isto é, ignoro o motivo, a causa, a razão. Porquê se transforma num substantivo. E cai na regra de acentuação. Oxítonas terminadas por E, como você. Então aqui, garotada, quando o porquê for um substantivo, também será acentuado. Vai cair numa regra de acentuação, a regra das oxítonas terminadas por E. Tá? Porquê com acento, então, quando estiver no final da frase, ou muito raramente, porque é raro o emprego da palavra porquê como substantivo, quando for um substantivo. E aí, pessoal, vocês vão perceber isso com facilidade pela presença do artigo. Então, aquela questãozinha da URGS na página anterior, agora a gente mata com facilidade. Mas quem, afinal, são os corruptos? Toda a população, enfim, porque não exige nota fiscal. Não dá para trocar por que razão. Não dá para dizer toda a população, enfim, porque não exige nota, porque razão não exige nota fiscal. Não dá. Esse porquê, então, garotada, é junto. Só pode ser a letra C, a letra D e a letra E. Em 1990, mal saída, mal, isto é, recém saída. Então só pode ser a letra C ou a letra D. Agora vem a palavra irrisória. Irrisória quer dizer insignificante, né? Crianças, irrisória é com S ou é com Z? É com S, por quê? Porque vem de riso. Irrisório, crianças, é aquilo que provoca riso. É aquilo que é tão insignificante que provoca riso. Queridos, eu sei que vocês têm dificuldade em ortografia. Se eu fizesse um ditadinho aí com vocês iam errar algumas palavrinhas, né? Mas tem uma regrinha de ortografia, pessoal, que nos ajuda muito, assim, ó.
Lembre-se, queridos, que em matéria de ortografia, a língua portuguesa é profundamente conservadora. Então, olha que barbada que fica, olha aqui, ó. Gás com S, gasoso com S, gasômetro com S, gasolina com S. Loja com J, lojista com J, laranja com J, laranjeira com J, laranjinha com J, anjo com J, anjinho com J. A língua portuguesa é conservadora em matéria de ortografia. Profundamente conservadora, queridos. Ó, o verbo viajar é com J. Então toda a conjugação do verbo viajar vai conservar o J. É preciso que eles viajem imediatamente. É preciso que eles viajem imediatamente. É com J. Claro que o substantivo viagem é com G, mas a conjugação do verbo viajar é sempre com J. A língua portuguesa é conservadora. Queridos, olha aqui, ó. Café, cafezinho. Cozinha com Z. Mas se a palavra já tiver S, vai conservar o S. Lápis, lapisinho. Tênis, tênisinho. Princesa, princesinha. Se a palavra já tiver S, vai conservar o S. A língua portuguesa é profundamente conservadora em matéria de ortografia. Vejam, depois de em, sempre vem a letra X. Enxoval, enxugar, enxaguar, enxame. Enxaguar, enxame. Mas encharcar é com CH. Por quê? Porque vem de charco. Entenderam, queridos? A língua portuguesa é profundamente conservadora em matéria de ortografia. Tá? Então, irrisório com S, porque vem de riso. Tá legal? A língua portuguesa é conservadora. Crianças, olha aqui, ó. É útil